Cobra lá da mamãe, tá, filho? Lá no Ministério Infantil tem bastante. As crianças vão para o culto infantil com as professoras, amém? E nós vamos ficar aqui e nos alimentar. Então, tem o pequenininho o Cauã do Valdívia hoje também, tá? Se quiser deixar as minhas irmãs cuidarem dele, se ele for, né? Dá um pirulito para ele lá que ele vai ficar contente. Glória a Deus. Tá indo aí o Nicolas também, ó, no caminho, não esqueçam dele. Amém. Isaías 53, verso 3 ao verso 5. Amém? Deixa na atualizada mesmo, eu vou ler aqui, acho que vai estar mais próximo. Todos encontramos? Quem creu? Opa, eu estou lá no versículo 1, tudo bem. Aleluia, quem creu na nossa pregação. Verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Será que a gente pode ler esse versículo juntos, o 5? Vamos todos juntos? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Toma o seu assento. Eu vou dar um título para essa mensagem. Simples. Ninguém melhor do que ele. Amém? Se você quiser fazer anotações, guardar os versículos e depois mastigá-los ainda mais no seu lar, depois que você orar hoje à meia-noite, porque nós temos orado todas as noites, né? No passar de um dia para o outro, a igreja ao Deus eterno está orando da meia-noite à meia-noite e meia. Se temos algum dos irmãos que não estavam avisados, hoje então você tem compromisso com Deus e com a igreja ao Deus eterno. Meia-noite nós estamos em oração. Estamos fazendo isso há exatamente uma semana. Amém? Exatamente há uma semana nós iniciamos a oração, um propósito de oração, todos os dias, meia-noite, pontualmente, até a meia-noite e meia. Aqueles que esquecem do horário vão até 1h, 1h30, né? Aleluia, glória a Deus. Que todo mundo esqueça um dia, ou 2, ou 3, ou 4, e passe, e continue orando. Mas nós estamos orando. E o gostoso, quando eu abro a minha boca para estar em oração à meia-noite, eu já sinto o poder de Deus, porque eu sei que os meus irmãos estão orando comigo naquele momento. Nós não estamos nos vendo, não estamos do lado um do outro, cada um no seu lar, mas unidos pela fé, através da oração. Amém? Então hoje, quando você for orar, antes, uns 10 minutos antes, leia Isaías 53, verso 3 ao 5, e os versículos que eu vou ler com você e meditar neles e pregar sobre eles, também estejam no seu coração. Amém? Ninguém melhor do que ele. Por quê? Verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ninguém melhor do que ele. Homem de dores, e que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer.
E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Ninguém melhor do que Jesus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu queria que abrissem comigo em 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, no verso 9. Espero que você já comece a entender o que Deus está falando no teu coração esta noite. 2 Coríntios, capítulo 8, no verso 9. Aleluia. Mantém na atualizada, tá? Que eu vou continuar lendo na minha tradução. Aleluia. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Esse versículo ainda é muito usado hoje, na teologia da prosperidade. Jesus sendo rico, se fez pobre, para tornar você rico, né? Colocar esse versículo literalmente sobre os nossos dias é um grande erro. É um grande erro. Quantos crentes você conhece hoje que já tem mais de 10 anos de convertidos e que hoje são ricos, materialmente falando? Quem conhece pelo menos 5 pessoas crentes que eram pobres e hoje são ricos? Quantos conhecem? Pode levantar a mão. Poucos. E se eles eram pobres e agora são ricos, foi porque se cumpriu esse versículo na vida deles? Nunca. Esse versículo ainda está para se cumprir na sua vida e na minha, se nós cremos. E eu vou mostrar pela palavra, que nós estamos sendo tornados ricos, e já ficaremos muito ricos, mas eu vou te mostrar pela palavra o que isso significa, amém? Não espere que você vai plantar uma moeda e vai nascer um pé de 100 reais, e vai dar no pé, vai esperando, Deus, cadê? Vai esperando, não trabalhe não, não estude não corra atrás não, porque Deus dá força para quem trabalha, Deus ama o trabalhador e odeia o preguiçoso. Você já viu isso no Provérbios? Deus ama o trabalhador, mas o preguiçoso Deus odeia, né? Então trabalhe, porque Deus vai te abençoar, e trabalhe honestamente, seja fiel, amém? Não espere ficar rico da noite para o dia não, porque não é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, tá? Vou ler de novo então o verso 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E aí se eu retorno lá em Isaías 53, sem perder esse versículo da mente, se eu retorno lá, sendo rico se fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos nele. Se eu voltar para lá, eu vou ver aqui, eu vou olhar e vou ler aqui, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Mas quem ele era antes desse momento? Quem era Jesus antes desse momento, em qual agora ele é um ser humano desprezado, rejeitado entre os homens, um homem de dores que experimentou todo tipo de sofrimento? Quem era ele antes? Qual era a sua forma antes? Quem era Jesus antes? Porque aqui está falando de um Jesus 100% homem. Igreja, quer pobreza maior do que ser homem para Jesus? Será que você já começou a entender
Quer pobreza maior do que ser um homem? Porque a Bíblia diz, numa das cartas escritas por Paulo, que ele no princípio era Deus, e ele não se usurpou ser igual a Deus, mas antes se despiu da sua glória, se humilhou, foi empobrecido, se humilhou e se fez como um de nós. Existe uma pobreza maior para um Deus tão majestoso? O Deus que criou os céus e que criou a terra, que tem tudo sob seu domínio, o Deus que faz e desfaz, que dá e que tira, como Ana, o Deus que empobrece, o Deus que enriquece, o Deus que levanta e abate. Quer, humilhação maior, pobreza maior do que este Deus se despir da sua glória e se fazer um de nós? Conseguiu compreender? Se você ainda não compreendeu, você vai, fica tranquilo. Fica tranquilo. Ninguém melhor do que Ele. Ele sabe o que você sente e passa. Amém? Ninguém melhor do que Ele. Ele sabe o que você sente, Ele sabe o que você passa. Amém, igreja? Pois no versículo 3 diz: homem de dores, e que sabe o que é padecer. Ou seja, Ele sabe o que você passa, meu irmão. Ele sabe o que você passa, minha irmã. Ele sabe o que você tem sentido tantas vezes no seu coração, na sua mente, no seu caminhar. Ele sabe quais são os teus sentimentos, o que é que está por dentro, o que é que está se passando. Ele sabe, porque Ele foi um homem de dores e que passou por todo o sofrimento que um ser humano pode passar sobre essa terra. Ele sabe exatamente o que sentimos e o que passamos. Amém? Aleluia. E por Ele saber o que você passa e o que você sente, que não é fácil, e por saber qual era o seu destino, qual era o meu destino, Ele tomou o nosso lugar. Aleluia. Ele tomou o nosso lugar. Será que existe algum Deus, de alguma outra crença, de alguma religião, que possa ter feito isso pela humanidade? Será que há um Deus tão poderoso que poderia fazer de novo, destruir como fez na primeira vez no dilúvio? Será que um Deus tão poderoso, será que existe algum outro assim, que escolheu se humilhar e se fazer uma criatura como a sua própria criação? Ninguém melhor do que Ele. Ninguém. Moisés era incapaz, Abraão era incapaz, Noé era incapaz, Jó era incapaz, Eliseu, Elias era incapaz, os apóstolos eram incapazes, só Jesus Cristo foi capaz. Não se achou nele mal algum, não se achou em Jesus nada que o condenasse. Tanto que os homens, para poder crucificá-lo, caluniaram, levantaram calúnias quanto à sua pessoa, para que ele fosse crucificado. Os homens daquela época forçaram a morte de Jesus, porque eles não viam nada de errado nele. Percebe, igreja? Só Ele foi capaz. A Bíblia diz que por um homem, ele foi criado perfeito, mas por esse homem perfeito entrou o pecado no mundo, e o pecado como consequência atingiu todos os seres humanos. Quando nascem os bebês, eles já nascem da consequência do pecado. E aí a Bíblia conclui dizendo que por um outro homem saiu o pecado do mundo. Alguém seria capaz, a não ser Jesus?
O nosso Criador? Só Ele, igreja. Ele sabe o que você sente, o que você passa, porque Ele passou por tudo o que você passa. E por isso Ele escolheu tomar o meu e o seu lugar. No verso 4 de Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele escolheu tomar sobre Ele as minhas dores, as minhas enfermidades, as suas enfermidades. Ele tomou sobre Ele a nossa pobreza. A nossa pobreza. Éramos todos pobres de espírito. Éramos todos pobres e vivíamos na terra sem rumo, como ovelhas desgarradas, sem um pastor para guiá-las. É assim que nós vivíamos. Mas Ele tomou sobre si a maldição que estava sobre nós. Ele tomou sobre si toda a maldição que foi lançada sobre nós. Carregou sobre Ele na cruz do Calvário. Amém. Ninguém melhor do que Ele, e tão capaz como Ele. Amém, Jesus. Hebreus 2. Hebreus 2, verso 16 ao 18. Aleluia. Pois Ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ei, Ele é o teu socorro, hein? Ele é o teu socorro. Porque Ele socorre a descendência de Abraão. Quem aqui é descendente de Abraão? Levante a mão. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante todos vocês a mão. Porque se você entregou a tua vida para Jesus, você é descendente de Abraão, aleluia. Você é descendente de Abraão. E se você é descendente de Abraão, Jesus sempre vem ao seu socorro. Sempre, sempre. Aleluia, Jesus. Por isso, verso 17, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Você entendeu aqui? Em todas as coisas, por isso mesmo convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. Ele precisou ter uma vida igual à nossa, passar pelas mesmas tentações, pela fome, pela sede, pelo cansaço, pela tristeza, pelo sono. Ele teve que passar por tudo que nós passamos. Ele teve que ser tentado no deserto, passar por tudo, para poder ser o nosso socorro. Para ser o nosso socorro. Amém? Verso 18. Pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Não tem desculpa para não vencermos o pecado, viu, igreja? Não tem desculpa para nós não deixarmos a vida errada. Não tem desculpa. Porque no momento em que nós conhecemos a Cristo, Ele se revela para nós. Nós já conhecemos a Ele, porque Ele se revelou a nós. Então não tem desculpa, igreja, para nós continuarmos numa vida de pecado. Não há desculpas para nós mantermos, uma vida de pecado sobre a terra. Se alguém entre nós está vivendo algum pecado escravizador, é hora de você orar com mais fé. É hora de você tomar posse daquilo que Ele fez naquele dia na cruz do Calvário. Porque tem pessoas que são escravizadas por alguns pecados e não conseguem deixar esses pecados, mas Jesus venceu todo o pecado.
Ele venceu tudo. Então não há desculpa para a gente estar escravo de algum tipo de pecado nessa terra. Como diz o português bem claro, a gente tem que criar vergonha e tomar posse daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Tem crente que quando fala de bênção, ele quer a bênção, mas quando fala sobre santidade, ele dá uma de desentendido. Sem santidade você não vai ver a Deus, nem eu. Se nós não mudarmos de vida, Cristo venceu, nada nos falta, nós temos tudo em mãos, precisamos viver esse tudo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Você viu, Ele tomou sobre si, Ele passou por tudo a nosso favor, para que nós fôssemos agora socorridos por Ele. Ele não te deixa só, Ele não te abandona, Ele não te abandona, Ele tem cuidado de nós, sobre a terra. Seja mais fiel a Ele, igreja. A igreja precisa ser fiel. Como marido, eu me sinto realizado na terra. Como marido, eu me sinto um homem realizado, porque a minha esposa me é fiel. É assim que Jesus quer se sentir com a igreja. Jesus quer que a sua igreja lhe seja fiel até a morte. Por isso Ele passou, por tudo isso que passou, porque Ele sabe o que é que você passa, Ele sabe o que é que você pensa, Ele sabe tudo sobre você. Por isso Ele escolheu tomar o seu lugar, para que você pudesse retribuir em fidelidade a Ele o que Ele fez por você. Amém? Aleluia. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, para que você não recebesse a condenação. Para que você não recebesse a condenação. Em João 3, 18. Abre lá comigo. João 3, 18. Aleluia. João 3, 18. Quem nele crê não é julgado. Por que ele não é julgado? Por que quem crê em Jesus não é julgado? Por quê? Porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades e dores. Levou sobre si as nossas maldições. Entendeu? Amém? Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus veio ao mundo, Ele se apresenta hoje para todos nós, e muitos amam mais as trevas. Amam mais as trevas. Não querem deixar o pecado. Não querem deixar a má conduta. Não querem deixar para trás. Igreja, vamos despertar do sono. Se entre nós, estamos alguns de nós aí em falta com Deus, vamos despertar do sono. Porque só quem crê no Senhor Jesus não vai ser julgado, os demais serão. E quem é que crê em Jesus, senão aquele que muda de vida, que se despoja do seu velho homem todos os dias para fazer a vontade do seu Deus e não a vontade da sua carne? Entendeu? Fomos chamados a fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Quando nós fazemos a vontade nossa e persistimos nesse erro, nós estamos afastados de Deus, mesmo vindo à igreja, mesmo louvando, mesmo orando e até jejuando. Se nós fazemos a nossa vontade, estamos afastados de Deus. Como disse Isaías no capítulo 59, no capítulo 60, qual é o verdadeiro jejum? Qual é o jejum que me agrada? Lembram dessa passagem? Lembram dessa mensagem que eu trouxe aqui? Qual é o jejum que me agrada? Porque vocês jejuam para o próprio interesse de vocês, ele disse lá. Vocês jejuam para vocês mesmos. E o jejum de vocês termina em guerra, em discussão,
em confusão. Aí ele fala: o jejum que me agrada é vocês terem uma vida santa sobre a terra. O jejum que me agrada é vocês amarem o próximo, é vocês perdoarem, é praticarem as boas obras, para que Jesus seja exaltado através de vocês e conhecido através de vocês. Jesus deseja a fidelidade da igreja, a fidelidade do seu povo. Amém? Afinal de contas, Ele tomou sobre si as nossas dores. Eu estou indo além hoje. Romanos no capítulo 8, no verso 1. Romanos 8, no verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem uma outra tradução que acrescenta, essa daqui vai dizer adiante, né? Para aqueles que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E quem é que está em Cristo Jesus? Aquele que não vive mais segundo a sua carne, mas segundo o Espírito. Amém? Por quê? Porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre Ele as nossas doenças, as nossas dores, as nossas maldições que estavam sobre nós. Ele levou sobre Ele, Ele nos limpou, Ele nos curou, Ele nos sarou. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Sarados. Essa vida humana é uma vida pobre. Não seria se o pecado não tivesse entrado no mundo. Se o pecado não houvesse entrado no mundo, não seria uma vida pobre. Mas por causa do pecado, nós vivemos uma vida pobre. Por isso Ele, sendo rico, se fez pobre. Quando se diz Ele se fez pobre, ou seja, Ele se fez um de nós. Um de nós. Tão pobre quanto nós. Por quê? Porque Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, e lá o diabo falou: é agora. Tem gente que não acredita, né, dessa maneira, não consegue ver pelos olhos espirituais. Ele venceu as tentações lá do diabo porque Ele é Deus. Negativo. Jesus era 100% homem. A Bíblia diz que Ele se despiu da sua glória. Então Ele era 100% homem. E aí o Espírito Santo o leva ao deserto, e o diabo tenta, e Jesus é tentado de verdade, mas Ele venceu cada uma das tentações. Cada uma das tentações. Para quê? Para tornar você rico outra vez. Eu e você. Para nos tornar ricos. Ricos. Amém? Aleluia. Jesus. É como se nós tivéssemos uma grande fortuna no banco. Vamos lá, para você entender. É como se você e eu tivéssemos uma grande fortuna no banco. Você que tem conta no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, né? Santander. É como se na tua conta bancária lá, você tivesse uma grande fortuna. Mas uma grande fortuna, uma fortuna que não dá para ser contado, nem o banco mesmo consegue contabilizar essa fortuna. É como se você tivesse uma grande fortuna, mas só pudesse fazer o uso mensal de X reais. Não pode tirar além daquele X por mês, mas tem uma grande fortuna. É muito rico, é milionário, trilionário, mas não pode tirar mais do que X mensal, e isso lhe faz viver uma vida regrada, sem gastos excessivos, porque você não pode usar mais do que X, entendeu? Você recebeu esta fortuna, você tem esta fortuna está no reino de Deus, e a cada dia tem juros. A grande fortuna que você tem no banco dos céus tem juros, ela corre juros todos os dias, quando você faz o bem, quando você ama o teu irmão, quando você ama o teu próximo, quando você perdoa os seus opressores, todos os dias os juros vão aumentando a sua conta lá, vão aumentando a sua fortuna, ele vai correndo os juros, vai aumentando a tua fortuna, é muito grande. Mas aqui na terra,
você só pode usar X desta fortuna por dia ou mensal. Entendeu? Você já é rico, mas ainda não pode fazer uso dessa riqueza, porque senão você ia se perder de novo aqui na terra. Está compreendendo o que Deus está falando no seu coração? Está reservada a fortuna, ela não vai ficar lá sem uso, não. A sua fortuna está reservada, ela tem o seu nome, não vai ficar sem uso. Já já você vai fazer uso dela, mas aqui na terra, você tem que fazer um uso consciente daquilo que Deus dá a você. O Espírito Santo distribuiu dons às igrejas, dons aos irmãos. Temos que fazer a utilização dos dons com sabedoria, para aumentar nossa fortuna nos céus. Amém? O dom não é para mim, não é para o meu bel prazer, o dom é para a edificação da igreja, é para a conversão de almas, é para a conversão dos perdidos a Cristo. Entendeu? Aquilo que Deus tem dado para você, você tem que administrar bem, porque você é um mordomo dele, você é um mordomo do que ele tem te dado na terra. Então você tem que usar com sabedoria. Mas você já é rico, você já não é mais o pobre, porque Jesus se fez pobre para enriquecer você. Amém, igreja? Amém? Amém? Aleluia. Para que você não recebesse a condenação. Ninguém melhor do que ele sabe o que você sente e passa, porque ele é um homem de dores. Ele tomou o seu lugar, porque sobre si ele levou as maldições, para que você não recebesse a condenação. Hebreus 2, novamente. Mais uma vez, eu quero que você volte em Hebreus 2. Aleluia. No verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Entendeu? Entendeu? Não entendeu ainda? Colossenses 2. Colossenses 2. Para ficar mais claro para você. Colossenses, capítulo 2. Verso 13 em diante. E vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida com ele. Estávamos mortos. Receberíamos o que pela morte? Condenação. Estávamos afastados de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Estávamos mortos, a condenação já era dada, nós estaríamos no inferno após a morte. Esse seria o pago pelo pecado. Que diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a salvação. Entendeu? Ele tomou o nosso lugar para que nós não recebêssemos a condenação, que já era certa. Já era certa. Aleluia, Jesus. No verso 5, verso 5 de Isaías 53, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, libertos, salvos, nascidos de novo.
Porque aquele que está em Cristo Jesus, o que que é? Eu não entendi, igreja. Aquele que está em Cristo Jesus é o quê? Por quê? As coisas velhas já foi. E tudo o quê? Se fez novo. Por quem? Por Cristo. Porque Ele amou você primeiro. Em Jeremias 31, verso 3, Deus diz assim: eu amei você com que tipo de amor? Eu amei você com amor passageiro. Vou namorar com você até enjoar. Quando eu enjoar, não quero mais saber de você. Vamos ficar noivo? Jesus disse para a igreja: vamos ficar noivo? Mas se você me enjoar, eu deixo você, hein? Não caso com você não. A Bíblia diz em Jeremias 31, 3: eu amei você com amor eterno. O que é o amor eterno? Hã? Não entendi. Nunca acaba. O amor eterno de Deus, eterno, sem começo, sem meio e sem fim. Esse é o amor que Deus tem pela tua vida. É um amor onde nunca vai haver divórcio. Eu e você já traímos a Jesus muitas vezes, mas nem por isso Ele nos deu a carta de divórcio. Ele continuou nos amando e Ele esperou o momento em que eu e você nos arrependeríamos dos nossos erros e pecados, para Ele renovar as nossas forças com Ele outra vez. Entendeu, igreja? Você entendeu o que Jesus fez pela tua vida e pela minha? O amor é eterno. Portanto, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Porque Ele não pode ser infiel. Ele não pode ser infiel. Seja você então fiel. Amém? Em nome de Jesus. Para que você não recebesse a condenação. Por Ele, você tem a vida. Por Ele, eu e você temos a vida. João 11, 25 e 26. João 11, 25 e 26. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Encontrou? João 11, 25 e 26. Que diz exatamente assim. Aleluia. Disse Jesus. Você pode ler aí comigo? Em voz alta? Eu vou dizer o primeiro. Opa, cadê João? O Anderson vai trazer memória para esse computador, vai ficar uma bênção. Né? Vai ficar uma bênção. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. De novo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, e todo que vive e crê em mim, amém? Olha, a minha tradução aqui, diz assim, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Porque Deus amou você eternamente. Então você vai viver eternamente. O diabo vai tentar tirar a sua vida e levar você para o inferno, mas Deus amou você eternamente, e o diabo não vai conseguir tirar você dele. Nada pode separar você de Deus. Nada pode separar você de Jesus. Porque a aliança dele comigo e com você é eterna. É eterna. Amém, igreja? Amém. Aleluia, Jesus. E agora o desfecho da mensagem, embora aqui ela já veio com desfecho, mas Apocalipse no capítulo 21. Apocalipse 21. Agora é hora de você receber a fortuna. Apocalipse marca o dia de você receber a fortuna. Porque Jesus se fez pobre para enriquecer você.
Apocalipse capítulo 21, verso 4. Aleluia. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? E como respondeu Tiago, lá de 2 Coríntios 5,17, Jesus diz a mesma coisa no versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse, vamos lá? E aquele que estava sentado no trono disse, e acrescentou, está escrito, a tua vitória foi dada na cruz do Calvário. Isso está escrito e é verdadeiro. Verdadeiro. Ninguém pode roubar de você. Ninguém. É por isso que a gente está aqui essa noite. Nós não estamos aqui em vão, não, aqui para participar de um momento especial desse, o pão e o suco da vide. Nós não estamos aqui para participar em vão. Nós estamos aqui declarando a nossa fé, porque está escrito que eu e você temos o nosso nome, escrito aonde? Não entendi. Seu nome está lá. Amém. Seu nome está lá. É como uma festa, como é que essas festas granfinas aí chamam? Sei lá, uma festa granfina. Chega lá, eu e a pastora Fátima, assim, bonitão, os dois, né? Mais bonitos, porque a gente já é lindo. Modéstia à parte. Eu e ela lá, bonitão, assim, todo bem vestido, assim, entra na fila, assim, aí chega na porta daquele evento, aí tem um segurança 4x4 lá, nomes, né? Antônio Marcos de Souza e Fátima Souza. Aí ele aqui, aí ele fica na lista. Qual é o nome mesmo? Marcos Souza? Fátima Souza? Ô senhor, tem alguma coisa errada aqui. Eu vou dizer impossível. Impossível, meu nome não está aí. Olha direito, rapaz. Pega meu óculos. E é lá embaixo, na última linhazinha lá. Está aqui seu nome, pode entrar para a festa. Aleluia. Glória a Deus. Ufa. Essa festa é as bodas do Cordeiro. Está marcada já nos céus. Já tem data marcada, mas só vai entrar nessa festa quem tem o nome no livro da vida, amém? Então quem tem o nome no livro da vida aqui, diga glória a Deus, aleluia, dá uma salva de palmas para Jesus, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, oh glória, oh Jesus. Trabalha para Jesus, igreja. Trabalha para Jesus. Não trabalha para o diabo mais não. Tá bom? Bate o cartão no relógio de ponto de Cristo. Tá bom? Fala, hoje é dia de fazer o bem. Bate lá. O dedo, sei lá, os negócios hoje estão tão... Faz a biometria lá. Bate o ponto lá. Hoje, boas obras. Amarei a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força, de todo o meu entendimento. E amarei também o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Esse é o lema. Amém? Para entrar nos céus. Faça isto e viva. Ninguém melhor do que Ele para ter feito o que fez. Amém? A conquista é eterna para quem crê. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu queria chamar o ministério de louvor. E nós vamos adorar o Senhor. Já abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, texto de costume no dia da ceia. 1 Coríntios.